Boa noite a todos. É com grande prazer e felicidade que dou boas-vindas a todos vocês para o nosso primeiro simpósio em investimentos, mercado e educação financeira. Meu nome é Leonardo Basso, sou presidente do Sinvest, o Centro de Inteligência, Mercados, Investimentos e Educação Financeira. Nós somos o primeiro núcleo de estudos deste assunto em Lavras e região, e em nome de todo o Sinvest, sejam muito bem-vindos a este evento inovador com grandes nomes do mercado financeiro. Pessoal, hoje mais do que nunca, escutamos todos os dias temas como bolsa de valores, inflação, investimentos e educação financeira. É óbvio que estamos presenciando uma mudança cultural em relação à nossa forma de lidar com o dinheiro, mas nosso país ainda tem muito a avançar. Neste contexto surge o Sinvest, com a nossa missão de levar a educação financeira para toda a sociedade. Aqui dentro do núcleo, realizamos capacitações internas e externas sobre os mais diversos assuntos que tangem o mercado financeiro, como renda fixa, renda variável, análise técnica, criptomoeda e impostos. Mas também realizamos ações sociais para causar impacto benéfico em toda a sociedade, como capacitações, doações para pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo. Acredito que viemos no mundo para tornar um lugar melhor, e acredito que o Sinvest possa ser uma grande ferramenta para alcançarmos esse objetivo. Nosso núcleo de estudos tem processo seletivo semestral. Eu queria convidar você, estudante da UFLA, a nos conhecer melhor. Bom, chega de enrolação. Fico muito feliz em estar abrindo este evento aqui com vocês, que seja de muito compartilhamento de conhecimento, e o que for falado aqui nesses 3 dias possa mudar sua vida para melhor. Será uma boa oportunidade para você conhecer mais sobre o mercado, sobre nós e principalmente sobre os nossos palestrantes. Aproveito também para convidar todos a seguirem no Instagram Sinvest, nosso podcast Sinvest, e também seguir nossos palestrantes, que doaram seu valioso tempo em prol de uma missão maior. Tenham todos um ótimo simpósio, mandem dúvidas e comentários no chat e contem com o Sinvest. Agora fiquem com o nosso mediador Gabriel Teles e o nosso primeiro palestrante, Thiago Godoy, Head de Educação Financeira da XP. Muito obrigado a todos. E aí, gente, boa noite, Thiago. Tranquilo? Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo bom, gente? Então, gente, só para introduzir um pouquinho, o Thiago, ele atualmente é Head de Educação Financeira na XP, certo, Thiago? Sim. Você poderia comentar e contar um pouquinho sobre você, sua trajetória, para o pessoal dar uma situada do quão importante a gente conseguiu alguém aqui para dar uma palestra para a gente? Legal, Gabriel. Bom, boa noite, pessoal. Prazer falar com vocês aqui, prazer estar com vocês nesse evento. Parabéns pela promoção desse debate, muito importante, né? Eu estou na XP desde 2020, desde janeiro de 2020, vai fazer 2 anos agora. Eu tenho uma trajetória na educação de muito tempo, na verdade. Apesar de ter me formado em administração na Federal de Juiz de Fora, eu sempre segui uma carreira em educação. Comecei com gestão de projeto educacional, fui para os Estados Unidos trabalhar com captação de recursos para projeto educacional. Depois eu fui para a Bolívia, participei lá de um projeto grande para diabéticos. Depois eu fui trabalhar com outros projetos de educação, fui para o Rio de Janeiro para desenvolver a expansão de uma iniciativa de inclusão digital e ensino de tecnologia para jovens em 16 países. E depois eu vim para São Paulo para atuar na Estratégia Nacional de Educação Financeira. Foi quando eu conheci a educação financeira, há mais de 7 anos já, e eu tive a oportunidade aí de rodar bastante o país e alguns países com esse tema, porque a Estratégia Nacional de Educação Financeira do Brasil, né, ela é muito conhecida lá fora, principalmente, então eu acabei tendo essa oportunidade de conhecer projetos, implementar projetos, desenvolver esses projetos tanto em escolas públicas quanto em escolas, tanto em escolas públicas do ensino fundamental quanto do ensino médio, para adultos de baixa renda, aposentados, mulheres de baixa renda, uma série de públicos diferentes e perfis diferentes que eu acabei me conectando aí por conta desses projetos. E depois eu fui fazer um mestrado aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, estudei populações endividadas. Eu acabei me especializando nessa parte e aí vim para esse desafio aqui na XP, na Exped principalmente, que é a nossa escola aí, que começou em junho do ano passado. E aí eu tô nessa missão aí, fazendo conteúdo, desenvolvendo a estratégia educacional, fazendo a parte de expansão também, que a gente desenvolve
das parcerias e dos projetos. Então é isso aí. É muito bacana que esse seu propósito de disseminar essa educação financeira, tanto aqui no Brasil como lá fora, ele vai de encontro, principalmente com os nossos princípios aqui do Sinvest, que a gente também tenta fazer essa educação dentro das escolas e tudo mais. Mas muito legal a sua trajetória. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão para já fazer para o Thiago, deixa no chat, por favor. Ô, Thiago, vou deixar você já à vontade para fazer a sua apresentação. Tá tudo certo? Beleza. Vamos. Show. Bora. Legal. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim, tá tranquilo já. Tá. Eu vou... Bom, vou usar os slides aqui, vou falar relativamente rápido, tá? A gente tem um pouco mais de 35 minutos aí para falar. Depois um pouquinho de perguntas e conversa aqui para a gente trocar, tá? Bom, por que eu chamo essa palestra, né, essa conversa aqui nossa de... O título dela é esse aí, né? Como é que como as emoções impactam a sua vida financeira, né? Deixa eu passar o slide aqui. Pronto. Está passando aí? Sim, tá passando sim. Tá bom, legal. Bom, eu já falei um pouco da minha trajetória, né? Mas eu queria só reforçar isso. Eu acabei entrando com um trabalho aí de mestrado para pessoas de baixa renda e para pessoas endividadas de várias rendas também, não só de baixa renda. Então, eu acabei pesquisando a fundo aí essa questão do endividamento e eu entendi que a emoção, a questão da ansiedade, a questão de como a gente estabelece uma relação positiva com o dinheiro ou negativa, né? Ela é determinante para a maneira que a gente leva a nossa vida financeira. Esse não é um tema muito óbvio, não é um tema tão falado ainda. A gente ainda foca muito na questão técnica do dinheiro. Então, talvez você não vai muita gente no mercado financeiro falando sobre esse assunto. Talvez, acho que é por isso mesmo que eu falo, porque eu sei quão importante é a gente trabalhar isso, tá? Tem um TEDx que eu recentemente gravei, TEDx São Paulo, que ele fala sobre ansiedade financeira, tá? Então, depois quem tiver interesse, acessa lá que vai ter uma falazinha ali legal sobre esse assunto, tá? Bom, alguns dados aqui, tá, gente? De pesquisas globais, dados amplos. Nós fazemos de 6 a 10 decisões financeiras todos os dias. O dinheiro é a maior causa de preocupação na sociedade como um todo. A gente tem aí 76% das pessoas se sentindo descontroladas em relação ao dinheiro. Descontroladas, essa é a palavra, tá? Falta de controle. E mais de 60% não sabe como é que vai pagar as contas no mês que vem. E a maior causa de divórcio é financeira. A maior causa de problemas nos relacionamentos, em casais, é por falta de comunicação, falta de transparência sobre dinheiro, sobre esse assunto, né? A maior causa de ansiedade é financeira, a maior causa de queda na produtividade no trabalho é financeira. Então a gente tem aí um desafio bem grande, né? Por isso que a gente tem que falar desse assunto. A educação financeira no mundo é muito ruim, não precisa dizer, mas só para vocês verem os dados aqui, né? Tudo que é laranjinha claro, laranjinha escuro, é bem ruim, né? O Brasil está aí, ó, tão mal, um pouquinho melhor que os vizinhos aqui da América do Sul, mas está ruim também. A gente tem 2/3 da população que não sabe os conceitos mínimos do que significa, por exemplo, o conceito de inflação. O que significa o conceito de juros compostos. Não é nem calcular, não é que a pessoa não sabe calcular, ela não faz ideia do que é isso. Você fala para ela inflação, ela já até viu no jornal, mas ela não entende. Você fala para ela juros compostos, ela não faz ideia que é juros sobre juros, que é o dinheiro desvaloriza com o tempo na sua dívida, ou ele valoriza se você investe e recebe juros compostos, né? Então, é muito grave o que a gente está falando aqui. Tem um impacto direto, sim. Claro que tem outros fatores, não dá para a gente dizer que é só a questão do desconhecimento, né? A gente vive, principalmente nesses países aí que estão aí em laranja, a gente vive todos os indicadores são piores, né? O IDH é pior, o índice Gini de concentração de renda é pior, o índice
que a alfabetização geral é pior. Então não dá para a gente isolar o fato de que os indicadores eles acabam arrastando, né? Não é à toa que norte da Europa, Estados Unidos, e Canadá e Austrália estão despontando. Eles têm os indicadores melhores. Mas isso reflete, sim, várias consequências, e é uma consequência muito factível, né? Muito perceptível, é a questão do endividamento. Né? O endividamento ele é muito ruim, só piora. Tem que botar um slide novo aí. Esse aí tá de 2020, mas só piorou. Tá? A gente está com 70% da população adulta endividada. Essa é uma consequência mais óbvia, mais direta, mas, claro, a renda é um fator muito forte. Não dá para a gente dizer que a pessoa com uma renda baixa vai conseguir equilibrar a sua vida de forma, né, de forma geral, positivamente. É possível, mas a questão da renda ela acaba sendo determinante. Né? A pessoa que tem renda mais baixa, qualquer tipo de imprevisto financeiro que ela viver, qualquer tipo de consumo que ela não tiver planejado pode desequilibrar o orçamento dela. Então, tem uma questão matemática aí, mas ela não é a única, né? Tem todos os desequilíbrios e todas as formas equivocadas a gente usar o dinheiro, que acaba sendo um pouco do que eu vou falar aqui hoje. Mas antes de chegar nas causas aqui dessa consequência, vou falar do lado bom também, né? De você aprender a usar juros compostos. Aqui eu simulei uma carteira hipotética, uma carteira de investimentos, pegando aqui, de fato, nenhuma estratégia pensada, não, tá? Eu só peguei diferentes classes de ativos para uma pessoa leiga entender do que eu estou falando aqui. Né? E se você pegar, por exemplo, o investimento hoje mais disseminado no Brasil, que é a poupança, 88% das pessoas que investem na poupança. Né? Claro que tem interseção, tem gente que investe na bolsa e investe na poupança também, né? Tem interseção, mas é um produto muito disseminado ainda, é o primeiro produto de investimento do Brasil. A poupança foi criada em 1861, junto com a Caixa Econômica Federal na época. Em 1861 deveria ser um produto muito bom, deu acesso às pessoas a investir, né? Mas em 1861 a gente era um país escravocrata, era um país imperial, e muita coisa felizmente mudou para melhor desde lá, mas a poupança continua sendo um produto disseminado muito por base da confiança, né? As pessoas têm essa crença que a poupança é segura, o resto não é, que é a mentira, né? Tem muita coisa que é tão segura quanto a poupança, vocês já sabem disso também, mas aqui eu vou só mostrar para vocês que pelo medo de arriscar as pessoas perdem, porque você olhar aí 3 anos para trás, ela rendeu 9,63%, né? O que perde de longe para a inflação, ou seja, aqui você teve um rendimento real negativo. Na prática, você perdeu dinheiro. Se você deixou 3 anos aí na poupança, o dinheiro, você perdeu o poder de compra do seu dinheiro. É um pouco melhor do que deixar debaixo do colchão, mas ainda assim é muito ruim, né? Tem coisas melhores? Tem coisas muito melhores, né? Se você pegar qualquer coisa que foi atrelada ao CDI, que é a taxa básica de juros da economia, você ganhou 13,47 no mesmo período. Já é um pouquinho melhor. Você pegou um título público longo aí, ó, um Tesouro IPCA, que te protege da inflação e ainda te paga juros, ele rendeu 54%, um Tesouro IPCA um pouquinho mais longo, 55%, o próprio Ibovespa aí bateu 66%, essa carteira que fictícia bateu 110%, ações aqui, ó, tem ação batendo 168, aqui é empresa de, não posso falar marcas aqui, né? Aqui é a empresa de roupa, aqui é a empresa de energia do Sul, empresa de roupa do Sul, aqui é um grande varejista aí que todos conhecem. Claro, aqui situações positivas, tem situações negativas também, né? Empresas conhecidas aqui, ó, batendo quase 7% de desvalorização. Para, né, a gente não falar mentira que em ações a gente também perde dinheiro, a gente tem que equilibrar e desenvolver uma carteira equilibrada. Bom, aqui é um raio-x, tá? Só para as pessoas que não têm visibilidade disso entenderem que com uma estratégia minimamente alinhada aí ao seu perfil de investidor, aos seus objetivos,
você consegue ter rentabilidade bem melhor do que a poupança. Não precisa deixar parado na poupança, não. Não precisa de tanto conhecimento também para começar, não. Tá? Bom, mas o que impede as pessoas, né? Por que eu vejo tanta gente com medo de realmente ir aprender a trabalhar com o dinheiro, organizar seu orçamento minimamente, sair do endividamento, não consumir de forma desequilibrada, não ficar parcelando tudo em 18 vezes, em 12 vezes. O que impede isso, né? Né, se fosse fácil, como deveria ser, ninguém tinha problema com isso, né? Igual dieta, né? Era só te passar uma receita lá com o que você tem que comer e tudo bem, tá todo mundo magro, tá todo mundo fazendo atividade física e tá todo mundo a indústria da dieta aí não ia existir, né? Nem precisar de ter tanta coisa milagrosa e mentirosa para você comprar, né? Bom, qual que é o problema, né? No caso do dinheiro aqui, que é o que a gente está falando, né? Dinheiro é um grande tabu, a gente não fala de dinheiro, a gente não lida bem com o dinheiro, a gente não é estimulado a falar desse assunto, a gente vai para a escola aí, vocês estão na universidade, tenho certeza que a maioria de vocês não aprendeu, pode até saber porque os pais as ensinaram e tal, que é raro, mas a maioria não aprendeu a lidar com o dinheiro na escola, né? A história que te contam é, olha, você tem que se matar de estudar, você tem que fazer uma boa faculdade, você tem que se formar para você ganhar muito dinheiro, né? Aí o que eu vejo de gente que está se formando em medicina, que já está formado, que já formou em direito, administração, arquitetura, um monte de carreira aí que tá ganhando bem, tem um bom salário, com 5 anos de formado, 10 anos de formado, e está endividado, está com problema financeiro. O cara ganha um aumento, já quer comprar um SUV, né? Uma SUV, um carro de 150 mil e depois não sabe como é que vai pagar. Bom, a gente pode falar de exemplos aí, eu tenho muito exemplo, até engraçado, para não dizer trágico, né? Na prática, a gente não é estimulado a falar sobre isso, a gente não é estimulado a falar de dinheiro. Deixa eu beber uma água aqui. Não é um assunto leve para a maioria das pessoas. Esse livro aí, da Kathleen Burns, ele fala sobre isso, né? Sobre por que é um tabu o tal do dinheiro e por que a gente não consegue falar dele e como que a gente pode começar a quebrar esse tabu. Né? Isso é bem interessante para vocês se conectarem. Tem uma coisa mais profunda do que apenas a questão da comunicação do tabu, né? Porque o tabu ele tem uma coisa muito engraçada, assim, para vocês entenderem, né? Você existem várias formas de comunicação, né? Existe a comunicação intrapessoal, né? Que é a comunicação que você faz com você mesmo, com você mesma. E existe a comunicação interpessoal, que é a sua comunicação com as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando aqui, você está pensando as coisas aí, você está se comunicando com você mesmo, com você mesma, certo? Você pode estar lembrando de alguma coisa, você pode estar achando tudo isso aqui é errado, você pode estar achando tudo certo. Você está falando com você mesmo. Todo mundo é assim. Seu cérebro ele não para, ele se comunica com você mesmo. O tabu ele é tão forte que você não consegue se comunicar de forma intrapessoal sobre ele. Por isso que ele reflete no interpessoal. Por isso que você não fala sobre questões de tabu com as outras pessoas, porque nem você é bem resolvido direito com as questões de tabu, né? Quando você vai falar assim, por exemplo, sobre morte, é um tabu. Até para você é difícil falar sobre esse assunto, né? Pensar sobre esse assunto. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem outra forma de encarar isso, mas na média não é tão fácil, né? Então, as questões que são muito fortes, muito poderosas, elas acabam sendo uma barreira mesmo, porque a gente não consegue assimilá-las muito bem no nosso íntimo, quero dizer. Então, quando você fala de uma coisa tabu, você tem que entender que você precisa mergulhar você mesmo nesse assunto e entender, poxa, no caso do dinheiro aqui, né? Para que você quer dinheiro? De verdade. Não é assim, porque as pessoas se comunicam brincando sempre, é uma questão meio na piada, né? Não, quero estar bem, quero.
E a gente quer um monte de coisa, né? Ah, quero ter um carro importado, quero ter uma cobertura, quero viajar para o exterior de primeira classe 3 vezes por ano. A gente quer um monte de coisa. Mas a gente de verdade não consegue se organizar nisso, né? É o que acontece com a maioria das pessoas. Então, por que de fato você quer o seu dinheiro? Quais são suas prioridades? O que você quer fazer com as suas, né, com seus recursos financeiros, que são finitos, por mais dinheiro que você ganhe, com mais bem-sucedido que você possa ser, sempre vai ser finito, nunca é infinito. Nem o Elon Musk tem dinheiro infinito. Quase, né, gente? Quase infinito. Dá para ele fazer muita coisa. Mas não é saudável ter tantos bilhões assim. Eu acho que não. Mas, bom, é finito, então você tem que priorizar. Só que o que acontece? O nosso cérebro ele tem uma dificuldade muito grande de pensar quantitativamente, tá? Isso aqui é um trabalho do Daniel Kahneman, que é o Nobel de Economia de 2002, que é considerado o pai da economia comportamental. Ele fala sobre os dois sistemas cerebrais que todos nós temos. Sistema 1, que é intuitivo, instintivo, e o sistema 2, que é racional, que é bem estruturado, que precisa desenvolver caminhos para conseguir chegar a soluções. Exemplo, 2 mais 2, quanto é? Você pensa intuição, instinto, automático. Quanto que é 395 vezes 888? Você vai ter que fazer esse cálculo. Você sabe chegar na resposta, mas você precisa de fazer um processo mais estruturado para chegar ali. Então, isso é a diferença do sistema 1 e sistema 2. Qual que é o ponto aqui do Kahneman? Nós usamos 95% do nosso cérebro, da nossa energia, do nosso tempo com intuição e com instinto. Isso é evolutivo, isso é antropológico, isso não é uma questão, né, é uma questão cognitiva, não é psicologia aqui, isso aqui é cognição, é morfologia cerebral. A gente só usa 5% para o pensamento racional, só 5% para decisões realmente estruturadas racionalmente. Então, na prática, tem um mix disso daqui. Por isso que a gente cai nas heurísticas e nos vieses cognitivos, que são os erros nas tomadas de decisão financeiras, por exemplo. Porque a gente usa atalhos, a gente economiza energia para tomar decisão, a gente faz isso de forma instintiva, e quando a gente usa esse atalho, a gente acaba analisando de forma errada e tomando decisões de forma emocional. Dinheiro é emocional, gente. Uma coisa que você tem que entender. Ele não é racional. Ah, mas eu planejei a compra do meu imóvel, fiz na planilha, escrevi tudo lá. Se você está comprando um imóvel financiado, primeiro de tudo, racional a sua decisão não foi, porque nada contra quem compra imóvel financiado, mas você vai pagar juros compostos, muito, na verdade. Então, não é uma decisão racional, é uma decisão de crenças, de modelo mental, da maneira que você aprendeu até aqui a pensar sobre dinheiro. Crença que vira atitude, que é a forma de você encarar as coisas. Atitude que vira comportamento, que são as ações de fato que você tem. E aí que tem um monte de emoções aqui, não vou me aprofundar sobre isso, mas só para lembrar que a gente tem muita emoção, que a gente usa emoção o tempo inteiro. E a gente tem que considerar essa inteligência emocional na hora de lidar com o nosso dinheiro, tá? E a gente entra nas crenças, né? O que acontece? A gente passa por um processo na infância que é chamado de socialização econômica, quando a gente aprende a lidar com o dinheiro. A gente aprende o significado de fato do dinheiro na nossa vida. Então a gente desenvolve, nesse processo de socialização econômica, a gente desenvolve crenças que vieram dos nossos pais, que é a nossa herança intergeracional, que a gente desenvolve com a vida, porque a gente confirma nossas crenças o tempo inteiro ou não, a gente ressignifica também, a gente dá a volta por cima, a gente sai do ciclo também que a gente aprendeu, mas se vocês perceberem, vocês vão, de maneira muito objetiva, repetir padrões das pessoas que vocês conviveram durante o maior tempo da vida de vocês. E essa história que você é a média das 5 pessoas que você convive é a mais pura verdade. Então, como vocês são jovens, saíram há pouco tempo da casa dos pais, alguns ainda nem saíram, né? A maior probabilidade aqui é que a forma de usar o dinheiro ainda esteja muito vinculada
aos padrões que vocês herdaram dos seus pais, que podem ser positivos, podem ser negativos, pode ser um misto dos dois, que é o mais provável, né? Você pode ter um pai, uma mãe que tem um desequilíbrio muito forte em relação ao dinheiro, o outro que é mais equilibrado, que te ensinou melhor, ou os dois equilibrados, os dois desequilibrados. Você pode viver experiências de desequilíbrio financeiro e se tornar uma pessoa financeiramente equilibrada, justamente porque você viveu esse desequilíbrio, você se afasta disso. Você pode viver esse desequilíbrio e replicar os padrões, que é muito comum, inconsciente. E você pode ter vivido no equilíbrio e ser uma pessoa desequilibrada. Então, não tem uma fórmula. A questão é que isso é muito importante, isso impacta como você usa o seu dinheiro na sua vida. A gente tem crenças de aversão ao dinheiro, que é muito negativo. Aí tem o outro lado da moeda, que são as crenças de adoração, que é uma crença muito forte de que o dinheiro é a solução para tudo e só vai ser feliz quando tiver muito dinheiro. Nunca chega nesse muito dinheiro. A pessoa vive frustrada. Tem crenças de status, que é uma necessidade muito grande de se mostrar, de aparecer, de ser reconhecido pelos outros. E tem as crenças de vigilância, que tem uma necessidade muito grande de controle sobre o seu dinheiro, tá? Bom, por que é importante falar sobre fobia financeira? A gente fez uma pesquisa pela XP no Brasil inteiro, que mostrou o quanto que as pessoas vivem uma situação de fobia e de ansiedade financeira. Aqui eu estou falando num processo, gente. Por não saber usar isso, essa entidade, dinheiro, as pessoas acabam se desconectando desse assunto, não encarando isso de forma transparente, com essa comunicação intrapessoal, e acabam se desconectando. E aí usam de forma caótica, de forma aleatória, de forma repetitiva, imitam as outras pessoas, chegam numa parte da vida delas que elas não entendem porque nem a origem disso tudo, né? Só entendem que são completamente desequilibradas. Então, isso gera muita ansiedade, isso gera muita frustração, até fobia financeira, que é quando a pessoa nem quer encostar nesse assunto, ela nem olha o extrato do cartão, por exemplo. Bom, aqui já encaminhando para o fim, tá? Para a gente ir para as perguntas aqui, tem mais uns 5 minutos, eu acho que eu fecho. Como é que a gente dá a volta por cima, né? Tudo que a gente faz, eu não sei quantos de vocês já viram essa matriz aqui, tudo que a gente faz na vida pela primeira vez vai nos tirar da zona de conforto e vai nos colocar na zona do medo. Isso é uma regra, não tem outra forma de acontecer isso, tá? Todas as vezes que você sai para uma coisa nova, você vai se deparar com a zona do medo. E a sua reação na zona do medo, ela pode ser muito diversa, né? Você pode procurar por desculpas, você pode diminuir aquela situação ali. Ah, aquilo ali não é tão importante. Então, aí você tem medo, aí você diminui a importância e você acaba se afastando daquilo, né? Porque você acha que não vai conseguir, você não, né, a sua zona do medo te traz menos autoconfiança, você é afetado pela opinião de alguém, você quer a validação dos outros o tempo inteiro, você acaba não fazendo, você deixa de abraçar uma oportunidade porque você entra na zona do medo. E aí você volta para a zona de conforto. Todo mundo que evolui em alguma parte, em qualquer aspecto, qualquer pessoa que você fala assim, poxa, tal pessoa é bem-sucedida, ela foi lá e atravessou, ela aprendeu a atravessar a zona do medo de forma mais fácil. Então é você se provocar sempre a olhar as coisas com uma visão de crescimento, que é o que fala também em um livro muito bacana, que é o Mindset, que fala sobre isso, da Carol Dweck, ela fala sobre mindset de crescimento e mindset fixo. Mindset fixo é ainda da maioria das pessoas, é que você está com aquela visão de que, né, você não vai aprender as coisas, você só consegue ser bem-sucedido quem tem talento, quem tem sorte, né? Você só consegue fazer as coisas quem tem aptidão, né? E não é verdade. A gente consegue fazer se a gente encarar as coisas. Então, saiam da zona do medo, encaminhem para a zona de aprendizagem, que é onde você vai estender essa zona de conforto, você vai aprender de verdade a lidar com desafios, problemas que vão acontecer a vida inteira. A vida, ela vai ser feita de problemas
E problema não é uma palavra ruim, ela não é uma palavra negativa. A gente que aprendeu errado a encontrar essa palavra como negativa. Não é, problema não é algo negativo. Problemas são oportunidades de solução. Problemas são questões que você pode olhar de uma outra maneira e dar a volta por cima, né? O que é um empreendedor, né? O que não é um grande empreendimento do que uma maneira nova de resolver um problema antigo, né? Uma startup unicórnio, ela só existe quando as pessoas se juntam e realmente resolve um problema, né? Bom, e aí qual que é a questão aqui na vida também, né? Na questão da educação financeira principalmente. É a consistência que vai fazer a diferença na sua vida, não é a velocidade. Não adianta você falar que vai fazer um curso de day trade aí e vai aprender a operar no mercado, que vai comprar todo o seu suado dinheiro em Bitcoin, que você vai multiplicar a sua vida financeira. Isso não vai acontecer, né? Ou pelo menos acontece de forma muito arriscada, né? Você pode arriscar, você deve arriscar, mas você tem que arriscar uma parte, não arrisque tudo, né? Porque você pode perder. Então, consistência é a chave, você sempre trabalhar para ter hábitos positivos com a sua saúde, com o seu bem-estar, com o seu dinheiro, claro. Então, você vai conseguir ter uma saúde financeira bacana quando você desenvolver hábitos positivos com o dinheiro. E aqui só para vocês entenderem um pouco de como você muda hábitos, né, ou inclui novos hábitos, aqui está o loop do hábito, né. Você tem um hábito que é o café, você tem a recompensa, que é a pessoa ficar desperta, e você tem o gatilho, né, que é a pessoa cansada. Então, todo hábito tem um gatilho para acontecer. Toma café, você tem que descobrir o gatilho. Por que você toma café, né? Por que a pessoa ela come compulsivamente? Por que a pessoa compra compulsivamente? Qual que é o gatilho, qual que é o sentimento que ela tem para ir para esse comportamento? É tédio? É procrastinação? É carência? Onde que está o gatilho? Lembra? Isso se conecta com as emoções que eu falei lá atrás. Tudo se conecta aqui, tá? Mas eu vou acelerar para vocês terem a visibilidade que um hábito incluído na sua rotina, feito de forma consistente, muda a sua vida. Um hábito ruim que você tira da sua rotina e elimina e mantém essa eliminação é algo muito positivo para a tua vida. Sabem disso já, não tem nada novo, mas só para a gente entender aqui um exemplozinho bem simples, né? Pessoa que fuma, por exemplo, que é um hábito comum, né? A pessoa fuma, gasta o dinheiro dela com isso, dá uma gastada na saúde, né? Dá uma bronzeada no pulmão, né? Mas tudo bem, o pessoal fuma. Quanto que a pessoa que fuma gasta durante sua vida com cigarro? Longo prazo, um maço por dia, dos 20 aos 70 anos aqui, gente. É muito cigarro, é muito dinheiro também, né? 50 anos fumando, maço a R$10, conta hipotética, né? Como se o maço não fosse mudar de preço. É muito tempo mesmo aqui, mas é só para vocês terem uma visão do dinheiro aqui, né? Valor que a pessoa tirou do bolso para fumar esse tempo todo, R$180 mil. Se a pessoa, ao invés de fumar, ela investir esse dinheiro, o que acontece? Aí vem o Einstein e faz uma continha simples para nós aqui dos juros compostos. Ele falava que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo, né? Por quê? Porque ele é exponencial, né? A exponencialidade aqui, né? Você coloca R$10 por dia, 10% ao ano, que é uma carteira de investimentos ok, nada demais. Claro, tem a inflação aqui, né? Tem outros fatores que vão impactar no poder de compra do dinheiro. Mas a gente está falando aqui de uma conta simples, arredondada. Durante 50 anos, quanto que dá? 180 mil do seu bolso, saiu, né? Mesma coisa que você tinha gastado antes. Só de juros compostos você colocou 4.250.000 no bolso. Só de juros do seu dinheiro. Então o que é educação financeira, gente? Também nenhuma ciência de foguete, né? É você saber fazer dinheiro com o seu dinheiro. É você saber usar o seu dinheiro para fazer dinheiro. Claro, empreender também, mas só que empreender tem o trabalho, né? Para você empreender, você tem que é mais arriscado. Então, a educação financeira é você conseguir investir e ter um retorno e com o tempo que faz a diferença.
Se a pessoa investe lá o dinheiro do cigarro durante 2 anos, 3 anos, não dá nada, mixaria. Durante 5 anos, 10 anos, começa a fazer diferença. Então esse o ponto é esse. Agora, bom, e agora, né? Falei um monte de coisa aqui sobre o nosso cérebro, sobre a forma de usar o cérebro, sobre como a gente tem aí questões cognitivas para lidar com isso. Existe um processo que eu trabalho, que, né, tá também pautado em estudos, que ajuda as pessoas a vencerem esse problema. Porque o problema da educação financeira é o problema de várias outras questões da humanidade, né? É o problema do autocontrole, né? Porque o autocontrole, gente, ele é de fato que vai impedir a gente de executar, de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Quando você se depara com um imprevisto, quando você se depara com uma oportunidade de compra, por exemplo, muita gente acaba perdendo todo o seu planejamento financeiro e acaba gastando esse dinheiro de forma errada, né? Então, qual que é o processo aqui, pessoal? Para você mudar o autocontrole, você precisa de autoconhecimento. É só com autoconhecimento, só com o conhecimento do que você quer, que você começa a clarear suas ideias. Não tem uma outra forma de fazer isso, tá? Depois do conhecimento do plano, quanto mais autoconhecimento você tem, você vai adquirir mais autorresponsabilidade, que é de fato a força de execução do plano. Ou seja, você sabe que você vai ser a única pessoa responsável por fazer acontecer aquilo. Você tem um plano, você precisa se colocar na reta para poder fazer acontecer. Com mais autorresponsabilidade, você desenvolve mais autocontrole. É claro que não é simples assim, é um processo, tem vários vai e vens aí, tem vários desafios, mas ele é um processo que ajuda muita gente a caminhar para conseguir implementar as mudanças que quer na vida, né? Que quer desenvolver para ter mais qualidade de vida e, né, um plano financeiro mais positivo, tá? Aqui rapidamente sobre a Xpeed, convido vocês a visitarem nosso site, é uma frente educacional bem forte da XP. A gente tem vários cursos ali, várias frentes diferentes, várias escolas diferentes dentro de uma escola só, né, com o desafio de levar a educação financeira para milhões de brasileiros. A gente ensina educação financeira básica, empreendedorismo, investimentos, trading e também formamos pessoas para o mercado de trabalho na educação em finanças, né, no mercado financeiro também com a Xpeed Pro, tá? Bom, bem rápido, tá, gente? Essa palestra ela é um pouco mais longa mesmo, eu falo mais coisas, me aprofundo mais em cada slide, eu não quis tirar conteúdo, só passei rápido aqui várias coisas para a gente poder depois falar aqui esses 10 minutinhos, ter as dúvidas de vocês aí para a gente conversar. Quem quiser me seguir na internet, eu estou no LinkedIn como Thiago Godoy e no Instagram como Papai Financeiro. Beleza? Beleza. Ótima palestra, Thiago. É até uma discussão que a gente faz bastante dentro do Sinvest, até a gente já colocou isso em pauta e veio uma reflexão. Vamos ver até mesmo como que você responde para a gente. Porque como que a gente coloca na cabeça de uma pessoa que é melhor ele gastar R$ 100 para comprar um fundo imobiliário e ganhar 50 centavos do que ele comprar uma Hilux e financiar isso em milhões de prestações que ele nem sabe se ele vai conseguir pagar. Como que você faz para a XP em geral tenta passar esse aprendizado, para virar essa chave? Perfeito. Bom, a questão do consumo ela é uma força muito, ela de fato ela empurra as pessoas para o lado contrário, né? Porque a gente é estimulado pelos pela sociedade, né? E nós somos um ser social. Isso não pode ser desvinculado. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Não dá para a pessoa dizer assim, eu vou virar um ermitão, vou morar no meio do mato. Ela até pode fazer isso, mas ela não vai, assim, vai se desconectar do mundo, né? Não, a gente vive num lugar, a gente tem amigos, né? A gente tem, né? Nossos amigos têm as vidas deles e a gente acaba replicando um pouco a vida das pessoas. A gente lida com a expectativa que a nossa família tem sobre a gente, né? A gente quer mostrar que a gente está bem, que a gente conseguiu ser bem-sucedido na vida. Então é um equilíbrio muito difícil
de se sustentar, né, na forma ideal. Na prática, a gente acaba sendo esse ser social que vai se preocupar com a opinião dos outros. Todos nós nos preocupamos. Quem fala que não se preocupa está mentindo. Todo mundo se preocupa com a opinião dos outros. Todo mundo. A pessoa que fala assim, eu não tô ligo para ninguém. As que fazem esse papel de que não estão nem aí, talvez são as mais preocupadas ainda. Mas autoconhecimento é muito importante. Então, assim, você tem que entender primeiro, antes de você querer as coisas, você tem que olhar para si. Você tem que ver a sua realidade, o seu pé no chão. Porque senão você pode estar sendo desrespeitoso, desrespeitosa com o seu dinheiro que te deu trabalho para conseguir. Então você fala, eu quero uma Hilux. Tá bom, quanto que custa a Hilux? 200 mil? Eu nem sei. Mas achei que deve ser mais de 200 mil reais. Tá bom, qual que é a sua renda? Ah, não, eu fui promovido, estou ganhando 10 mil reais. Cara, desculpa. Você não tem renda para uma Hilux, porque a Hilux não custa só. Estou dando um exemplo aqui chutado, não faço nem ideia. Mas assim, o custo de um bem desse vai te dar outros custos em cima. Ah, mas o meu primo acabou de comprar uma Hilux. E daí, cara? Sabe se ele tem a mesma renda que você? Você sabe se ele tem... Não importa. Assim, é muito difícil isso na prática, porque acaba que as pessoas elas vão ter uma necessidade muito grande de, ao ter algum dinheiro disponível, usar esse dinheiro no momento. Então a questão do autocontrole é muito... A troca intertemporal é muito difícil, que é o que o Janete estuda, né, dentro né, de todo o trabalho dele. Tem um livro que é muito bom, que chama O Valor do Amanhã. Ele fala sobre as trocas intertemporais. É uma questão biológica, não é só psicológica. Os seres vivos têm dificuldade de desenvolver troca intertemporal. O que é troca intertemporal? É você poupar o hoje, você deixar de fazer algo hoje em troca de algo no futuro, né? O que é um bom hábito? Um bom hábito é algo que você paga o preço hoje e recebe o resultado lá na frente. Um mau hábito é o contrário, normalmente. É um hábito que você recebe o prazer agora, mas você paga no futuro. Se alimentar, comer fast food, nada contra, é super bom, só que não faz bem, né? Então, comer fast food dá prazer, só que vai te deixar, né, vai te engordar, vai te dar problemas físicos, né? Saúde, né? Então, o ponto é o equilíbrio, né? Primeiro, olhar o raio-x, olhar a sua situação, entender o que você pode fazer, ter planos também, só para fechar esse assunto, ter planos, olha para o futuro. Tudo bem, você quer um carro legal agora, mas o que você quer daqui a 10 anos? Todo mundo pensa assim, daqui a 10 anos eu vou estar muito bem, vou estar ganhando 10 vezes mais do que eu ganho hoje, não vou precisar de me preocupar com isso. Mas é aquele poder que você Né? falou dos juros compostos, a gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente começar agora, aí de pouquinho em pouquinho, os 5 primeiros anos não fazem tanto efeito, mas a bola de neve gerada depois desse período é o que dá tranquilidade para a gente, né? Exatamente. Tem que ter um plano, tem que ter um plano e tem que seguir minimamente esse plano. Só para fazer uma pergunta aqui, já vou soltar. A pergunta é do Leonardo Basso e seria: qual seria uma boa alternativa à bolsa para quem está começando a investir seu patrimônio e construir? Você indicaria um carro ou um lote, algo do gênero? Não. O Carro que não é você investimento, carro é recomendaria? passivo. Carro é passivo, ele te dá custo. Lote, a não ser que você compre um lote numa oportunidade maravilhosa de um lugar que você sabe que vai valorizar 10 vezes, você compra ele, daqui a 5 anos você vende ele por 10 vezes o valor dele. A não ser que isso aconteça, que né, aí você tem que ter um risco também de não valorizar, tem várias coisas aí. Não recomendo. Carro muito menos, porque é um passivo. Carro é passivo. Educação financeira é você gerar ativos, é gerar coisas que vão te remunerar de volta, né? Um apartamento para aluguel é um ativo? É um ativo se ele tiver alugado. Se ele tiver desalugado, ele é um passivo, que ele custa também, né? Então, bom, o que eu indico para quem não quer entrar na bolsa é olhar para renda fixa, olhar para títulos públicos. Você tem hoje aí, como eu mostrei ali, Tesouro IPCA pagando inflação mais 4,5% ao ano. Vai proteger o seu dinheiro da inflação, que está vindo aí, a inflação, né? Já está aí. E você vai manter ali o poder de compra com alguma rentabilidade. Você tem LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. São investimentos que são subsidiados, porque eles têm, né, objetivos estratégicos, né? O governo usa esses investimentos para
para subsidiar atividades imobiliárias, atividades do agronegócio, né? Tem letras de crédito, isso daí não tem imposto de renda, tem isenção de imposto de renda. Você tem o próprio CDB de um banco, um CDB que paga acima de 100% do CDI. O Tem muito bacana é que investimento legal. O bacana é que esses investimentos que você está falando é tudo resguardado pelo FGC, né? Todas essas letras, os CDBs, tudo é assegurado. Ou eu estou falando bobeira? Não, tem investimentos que são assegurados, tem investimentos que não são assegurados pelo FGC. O Agora, o LCA, o LCI, CDB, todos são, correto? CDB, sim, né? Produto bancário é assegurado pelo FGC. Produto não bancário não é assegurado pelo FGC. O que é importante para você entender o FGC, assim, porque você tem ali um produto, um fundo que você te garante que se a instituição financeira falir, você vai ter até 250 mil por CPF sendo retornado para você, tá? Por CPF, por instituição. Então, é importante ter o FGC, mas não é o mais importante, né? A não ser que você tenha realmente uma versão a risco muito grande. Porque se você olhar para o investimento, por exemplo, de uma instituição financeira que é sólida, mesmo que o investimento não seja assegurado pelo FGC, você está falando de um lugar que, assim, a probabilidade de quebrar é muito grande, é muito pequena, né? E qual que é um outro ponto importante também aqui, tá? Que é essencial. Você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar no investimento só, mesmo que ele seja de renda fixa mais comum, mesmo que ele seja o investimento mais seguro, possivelmente. Por quê? Porque você não vai colocar todos os seus ovos numa cesta só, você tem que diversificar a sua carteira de investimentos. Você tem que ter um pouco do seu patrimônio, do seu dinheiro investido em vários ativos, né? O pessoal fala, Bitcoin, eu quero investir em Bitcoin. Legal em Bitcoin, eu invisto em Bitcoin. Eu até sou agressivo, eu tenho 10% do meu dinheiro em Bitcoin, o que é muito, né? Eu, como educador financeiro, recomendo que a pessoa tenha 2%, 3%, 5% no máximo, porque Bitcoin é muito volátil. Eu tenho 10%, porque eu sou agressivo, mas eu sou agressivo demais, porque eu já estou aí fazendo isso há muito tempo. Uhum. Eu tenho também um pouco em renda fixa, eu tenho alguns pedaços em renda fixa, alguma coisa para o longo prazo, tenho uma reserva de emergência que tem ali, né, um dinheiro que eu posso viver durante um ano se eu precisar, com liquidez, posso resgatar ali hoje, sem perder rentabilidade. Então tem ali, né, o ponto é você ir buscando seus objetivos, entendendo o prazo desses objetivos, os valores desses objetivos e o quanto que você vai de fato se esforçar para cumpri-los, né? Porque poupar é o mais importante. É o mais difícil e é o mais importante, gente. Porque é o É, poupar que vai fazer a diferença mesmo. e uma pergunta mudando totalmente o foco do assunto, né, dessa diversificação, é uma pergunta do Eric, que está perguntando para você quais os livros você indica para desenvolvermos o Triângulo dos Altos. Olha, o Triângulo dos Altos é uma coisa minha, né? Eu que desenvolvi, então eu estou fazendo esse, de fato, sobre o Triângulo dos Altos, você não vai encontrar, só que você vai encontrar bons livros para você desenvolver mentalidade, né? E essa mentalidade de expansão, né? De crescimento. O que eu mais indico para isso é o Mindset, da Carol Dweck, que é o livro que eu citei ali, que ela fala sobre mentalidade de crescimento, mentalidade fixa. Carol Dweck. O Poder do Hábito é muito bom também, que fala sobre, né, a forma de você desenvolver novos hábitos, como você, né, desenvolve novos hábitos e retira hábitos antigos, hábitos ruins, né? De pensar aqui mais livros. Você tem o próprio Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é do cara da economia comportamental que eu falei no início ali. Tem o Previsivelmente Racional, do Dan Ariely, que fala sobre a irracionalidade na hora de tomar decisões financeiras, né? Tem A Mente Acima do Dinheiro também, dos irmãos, do pai, do, do pai e filho, né? O Brad Clones e o Ted Clones, A Mente Acima do Dinheiro, são bons, é, são bons, são bons investimentos, são bons livros para você aprender mentalidade e sobre como o seu cérebro funciona na hora de tomar decisão financeira.
Tá falhando o seu áudio. Não tô ouvindo, tá mudo para mim. Opa, agora melhorou? Sim. Você trabalhando nessa parte de educação financeira, uma pergunta que fizeram no chat, bem interessante, seria quais os erros que você cometeu ao iniciar a sua vida financeira? Fiquei endividado. Quando eu fui viajar uma vez, eu fiz a conta errada. Tinha juntado um dinheirinho, tava me achando. Fui para os Estados Unidos, cheguei lá, fiquei felizão porque eu tava lá. Comecei a gastar meu dinheiro, até fala no TEDx ali que eu gravei. Comecei a gastar meu dinheiro, tinha feito um orçamento lá, não lembro quanto de verdade, quanto que era, mas era um dinheiro bom. Mas eu me empolguei, fui fazer um monte de coisa que eu não, né, me empolguei, gastei o dobro do que eu tinha planejado. Tive que usar o cheque especial, né, o cartão de crédito rotativo, fiquei uns 6 meses tendo que pagar. Não contei para ninguém, né? Meu salário era baixo na época, não conseguia resolver isso rápido, eu tive que ficar segurando meu dinheiro, pagando juros, 6 meses pagando juros. Paguei o dobro da minha dívida em valor, só com os juros do que eu fiquei devendo ali. Parcelei, sabe? Quando você parcela, isso é a pior coisa que você pode fazer com o seu dinheiro na sua vida. É pegar lá o que você está devendo no cheque especial e parcelar aquilo ali. Que é o juros mais caro que você vai encontrar no planeta, na verdade, literalmente. O Brasil tem o juros de cheque especial mais caro do mundo. É surreal aqui, o spread aqui é... Você falando da frase do Albert Einstein sobre a oitava maravilha do mundo, e agora falando sobre isso, eu até lembrei de uma frase que é: existem dois tipos de pessoas, as que recebem juros e as que pagam juros. Você concorda com essa frase? Concordo 100%. Não gosto dessas coisas essas frases assim, existem pessoas, losers e winners, né? Eu não gosto dessa ideia de dicotomia, que ou existem perdedores ou existem vencedores. Existem pessoas que estão fazendo coisas erradas e pessoas que estão fazendo coisas certas. A mesma pessoa pode estar fazendo numa área da vida dela coisas certas e coisas erradas em outra área da vida dela. Então a pessoa pode ser uma winner na questão financeira, mas pode ser um péssimo marido, um péssimo pai. Então, assim, não acredito em dividir as pessoas em dois lados. Eu não acho que isso é saudável, porque isso é mentira, né? Essa coisa do você tem que é, é uma grande bobagem que as pessoas ficam querendo botar na cabeça das pessoas. Você nunca é nada, você está sendo agora, né? Você nunca vai chegar num nível X, você vai estar caminhando sempre para esse nível. Quando você chegar nesse nível, você já vai estar pensando no próximo nível. Então, bom, eu acredito, eu falei que sim, mas que não, né? Então, assim, eu acredito que saber usar os juros é um divisor de águas na sua vida, para o seu bem, né? Então, você aprender a usar os juros vai mudar a tua vida, tá? Então, não saber usar errado, vai atrapalhar a sua vida. Para a gente dar concluir e fechar Sim. todo esse primeiro contexto da reunião, você queria dar uma recapitulada, frisar alguma coisa, falar de novo o seu Instagram? Bom, meu Instagram é Papai Financeiro. Papai Financeiro. Eu fui pai recentemente, estou falando desse assunto também para filhos, para pais e mães que querem se organizar primeiro, né? Porque ninguém ensina ninguém se não souber. Então, meu foco não é falar para crianças, meu foco é falar para pessoas que querem falar com a família e usar esse assunto dentro de casa. Bom, recapitulando, mas assim, bem de forma ampla, tá? Eu, infelizmente, tenho que sair também, né, para uma outra conversa e já volto. Mas a gente tem um processo de uso do dinheiro que ele ainda é muito pautado nas questões objetivas, que é importante, mas a gente tem que ser um pouco mais internalizado nesse assunto, que é olhar mesmo para os padrões, olhar para a forma que você se relaciona com o dinheiro, se é saudável, se você consegue de verdade mudar, que você consegue, né? Esses seus padrões, reconhecendo padrões negativos, entendendo padrões negativos, entendendo como você pode dar a volta por cima também nesse assunto, tá? Excelente. Muito obrigado pela sua apresentação, pelo seu tempo, Thiago. Eu acredito que, assim como eu, muita gente aprendeu muita coisa com você. Acredito que eu posso falar que a principal coisa que eu aprendi com a sua apresentação é que para a gente ter tranquilidade em lidar com o dinheiro de uma maneira mais responsável. Acumulá-lo, mas não com objetivos
bem planejados desde o começo. Espero que tenha sido Sim. isso que você queria passar. E eu agradeço. Agora a gente vai ter mais uma apresentação. Infelizmente, Joia, eu que agradeço. valeu. O Bruno, ia ser o Bruno Lima falando com Investindo